Você já parou para pensar por que você investe aqui no Brasil? Eu acredito que a maioria das pessoas investe nos ativos aqui no Brasil porque elas acreditam que vale a pena e que isso pode garantir o futuro delas. Mas se você já pensou em investir no exterior, porque lá é que estão as melhores empresas do mundo inteiro. Então, se investir no Brasil é bom, imagine investir no exterior. Então, se você ainda não sabe por que você tem que investir no exterior, porque isso é muito importante, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer o porquê você tem que investir lá no exterior, lá nos Estados Unidos e se expor internacionalmente. Pessoal, não esquece que quem quer aprender a investir, quer aprender a ganhar dinheiro com investimentos, tem que clicar aqui no primeiro link na descrição para fazer parte do curso Renda Futura, que é o lugar onde eu vou te ensinar tudo isso. Vou te ensinar a investir, vou te ensinar sobre criptomoedas, NFTs e muitas outras coisas para você aprender a ganhar dinheiro com os seus investimentos. Então, se você tem interesse nisso, clica aqui no primeiro link na descrição. Bom, eu sei que quem investe aqui no Brasil sabe que investir é uma ótima forma de garantir o seu futuro através dos seus investimentos, porque eles vão te gerar renda, vão tirar patrimônio para você sobreviver no futuro. É claro também que você sabe dos riscos que é investir em ações, em ativos de renda variável, porque eles variam todos os dias. Então, aqui no Brasil, principalmente, esse tipo de ativo é muito volátil, porque a gente vive num país que é instável politicamente e economicamente. Então, todos os dias as cotações estão variando e tem dias que a gente tem problemas no nosso país inteiro, o que faz com que essas cotações caiam constantemente. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema que é essa instabilidade muito grande na nossa bolsa de valores por conta do nosso país de forma geral. Mas se você investisse no exterior, você não teria tanto esse problema, porque os principais focos de investimento no exterior, eles estão nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país muito estável. Eles têm sob o poder deles a moeda mais forte atualmente, que é o dólar, e que é muito estável e muito segura. Então você vai conseguir investir em dólar, que é muito bom para você, porque o dólar está sempre se valorizando em relação ao real, já que o Brasil está sempre numa crise constante, então o dólar é uma boa opção de investimento. E lá você também vai poder investir nas maiores e melhores empresas do mundo. Porque é lá que, por exemplo, está localizada a Apple, o Google, o Facebook, a Amazon, a Microsoft e várias outras empresas que atuam globalmente. Elas não atuam só no país delas, como ocorre muito aqui no Brasil. Então lá nos Estados Unidos estão as maiores empresas, como eu falei, e essas empresas elas vendem para o mundo inteiro, não só para o país delas. E isso fornece uma rentabilidade muito boa, uma receita muito grande e um lucro também muito grande. E um lucro grande, como vocês sabem, possibilita bons rendimentos para os seus acionistas. Então, se você investisse no exterior, você estaria exposto a essas empresas e você teria uma boa rentabilidade com certeza. Mas eu sei que também existem pontos negativos, como por exemplo a declaração aqui no Brasil que você vai ter que fazer se você investir no exterior e algumas coisas como o custo de câmbio, o custo de corretagem para corretoras internacionais. Isso pode ser um problema, mas eu acredito que os benefícios são muito maiores do que esses problemas que você pode ter. E é justamente isso que eu vou trazer nesse vídeo para você. Eu vou trazer o porquê você tem que investir no exterior hoje mesmo. E vou falar porque vale a pena sim investir no exterior atualmente. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a diversificação global que os investimentos no exterior têm. Porque você não vai investir somente em empresas pequenas dos Estados Unidos ou da Europa. As empresas que você vai poder investir, como eu falei no começo do vídeo, elas atuam globalmente, então você vai se expor de forma global. As empresas que você vai investir vão vender para vários países do mundo inteiro. E isso é muito bom para você, porque você vai estar diversificando a sua receita globalmente e não simplesmente aqui no Brasil, como ocorre com muitos investidores que não investem no exterior. Além disso, quando eu falo de diversificação global, eu falo também de você poder investir em qualquer empresa de qualquer lugar do mundo através das bolsas que a gente tem no exterior. Nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem várias empresas de outros países que se listam lá porque lá é o maior mercado do mundo, elas vão conseguir captar mais dinheiro. Um bom exemplo, por exemplo, é o Nubank e a XP aqui no Brasil, que se listaram lá nos Estados Unidos porque valia muito mais a pena para eles. Então lá nos Estados Unidos está concentrado grande parte das empresas do mundo inteiro e você vai poder investir nelas e se expor de forma global, de forma simples e barata muitas vezes, através de uma corretora que fornece serviços para investir no exterior. O segundo ponto positivo é que você vai estar se expondo diretamente ao dólar.
E quando eu falo isso, eu falo porque o dólar é a moeda mais forte que a gente tem atualmente. Ela é a que menos se desvaloriza ao longo do tempo e ela tem se desvalorizado muito em relação ao real, o que faz com que você tenha mais dinheiro ao final do dia em reais aqui no Brasil. Então, você se expondo ao dólar diretamente, você vai estar com certeza ganhando dinheiro ao longo dos anos, no longo prazo, porque o dólar é uma moeda muito forte. E eu digo isso porque tem muitas pessoas que investem no exterior, mas de forma indireta. Elas investem através de BDRs. E quando você investe através de BDRs, você está exposto ao risco Brasil, porque as BDRs estão em real. E elas são cotadas em real. Então você não vai estar exposto diretamente ao dólar. É claro que tem uma pequena relação, mas isso não é exposição direta e é muito melhor você ter uma exposição direta a esse tipo de moeda muito forte. O terceiro ponto positivo, que eu acredito que faz tudo valer a pena para investir no exterior, é que lá no exterior estão localizadas as maiores e melhores empresas do mundo. Já aqui no Brasil, você vai estar exposto a um tipo de empresa muito pequena e que não atua em setores tão bons assim como são as empresas lá do exterior. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior empresa da nossa bolsa é a Vale, que vende commodity, vende minério de ferro, ou seja, é uma empresa que faz simplesmente o básico. Lá nos Estados Unidos, uma das maiores empresas que tem lá é a Amazon, por exemplo, e a Tesla, que são empresas muito boas de tecnologia. A Amazon presta serviços computacionais como de nuvem, de sites, ela presta serviços de e-commerce. A Tesla faz carros elétricos muito inovadores, então lá no exterior você vai investir nos melhores setores que a gente tem. Então não são simplesmente as melhores empresas, são as melhores empresas nos melhores setores e no melhor lugar para se investir, que é lá nos Estados Unidos, um dos países mais estáveis do mundo. Então esse é o terceiro ponto positivo. O quarto ponto positivo que eu gostaria de trazer para vocês está relacionado com o último ponto, que é das maiores empresas e melhores, e dessas empresas estarem localizadas em países estáveis. E isso significa que você vai ter mais segurança ao investir. Quando você investe aqui no Brasil, é claro que você está sempre investindo em boas empresas, em empresas consolidadas, que são extremamente grandes no nosso país, como por exemplo Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, entre outras. Então aqui você vai ter empresas muito consolidadas e muito grandes. Imagina lá no exterior, onde estão as maiores empresas do mundo, as empresas trilionárias, como a Apple, como a Amazon, como o Google, como a Microsoft. Então lá você vai achar muito mais segurança, porque aquelas empresas são muito maiores, estão localizadas num país muito melhor para se fazer negócios. Aqui no Brasil, você além de ter o risco da empresa, você tem o risco do país inteiro colapsar. Então o Brasil é um país muito arriscado e por isso investir no exterior proporciona muito mais segurança para você que busca estabilidade e rendimentos bons ao longo do tempo. O quinto e último ponto positivo que torna o seu investimento no exterior obrigatório é que lá você tem uma diversidade muito maior de setores e de empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem mais ou menos 500 empresas listadas em bolsa, então você consegue investir em 500 empresas, ok. Lá nos Estados Unidos, eles têm mais de 5 mil empresas listadas na Bolsa de Valores. Então lá você tem muito mais opções de empresas, empresas grandes, empresas pequenas, e lá você tem também uma infinidade de setores diferentes. Aqui no Brasil a gente até tem um setor de tecnologia, mas são empresas muito pequenas e que não trazem retornos tão bons quanto as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, por exemplo. Então, para você investir nesse setor e se expor de uma forma boa e segura, vale muito mais a pena você investir lá no exterior, porque lá esse setor tem muito mais empresas que valem a pena. Então, não é só questão de ter empresas boas. Lá tem setores muito diferentes e muitas vezes muito melhores do que a gente tem disponível aqui no Brasil. Então, esse é o quinto e último ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, eu acredito que depois de tudo isso, vocês vão enxergar que vale muito a pena investir no exterior e você tem que investir hoje mesmo. Esses são justamente os motivos para você investir no exterior agora, porque eu tenho certeza que lá você vai investir muito melhor do que você investe aqui no Brasil. Então, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve, ativa as notificações e é isso aí. Eu vou ficando por aqui, valeu e tchau, tchau!